Vamos acompanhar essa dupla aí é fantástica, né, meu? Tá muito bom. Temos aí a COP30. Tivemos uma reunião da CELAC também, que tratou do caso dos Estados Unidos e Venezuela, e o boicote americano à COP aí. E quando você vê os fundos, eu publiquei uma matéria grande hoje sobre o grande avanço que significa aquele grande fundo que vai para remunerar as florestas tropicais. Perfeito. Que representou mais um passo do Brasil na liderança aí do Sul Global. Mas vamos ver com o Pedro Costa Júnior. Pedro, como é que você está vendo aí COP, CELAC, todo esse angu aí, bichão? Deixem a curtida, tá, pessoal? Chega deixando a curtida aí, comentem no chat, digam de que cidade estão assistindo. Quem puder ajudar aqui, ó, no Apoia-se ou no Pix, QR Code lá do outro lado, ó, o Pix, e passando ali a nossa chave Pix, está passando ali embaixo. A Voz Trabalhadora, gmail.com. Boa noite, Nassif. Boa noite, comunidades. Prazer estar aqui. Nassif, você sabe que o presidente Lula está sendo acusado na mídia hegemônica, né, de ter um excesso de agenda. Né? Essa foi a criatividade que eles usaram aí para acusar o presidente Lula, porque ele estava na COP30 e saiu de lá, foi direto para a Colômbia para tratar da reunião da CELAC, que é o conjunto dos países da América Latina. Excesso de agenda, cara. Durante os primeiros governos do presidente Lula, junto ali com o Celso Amorim. Então, eu estava dizendo que o Lula está assumindo muitas agendas ao mesmo tempo. Né? Foi uma das primeiras vezes que eu vi uma acusação original dessa maneira. Fiquei meio intrigado com isso. Né? Colunista do Globo, né? uma pródica colunista do Globo, escreveu isso. Né? Então, Lula está trabalhando demais. Excesso de agenda. Esse é o problema do presidente Lula nesse momento. Tá certo? Um presidente muito ativo. Né? Então, eu falei, a palavra mais usada na cobertura da COP é o mas. O fundo é bom, mas o Lula conseguiu ser mas. É isso. Mas, agora, veja bem, né? O que é o ponto aqui? Né? O Brasil vem liderando algumas encontros multilaterais internacionais muito importantes. Né? Vamos colocar isso na perspectiva, no quadro. Então, ano passado, nós tivemos aqui a reunião do G20, que foi reposicionando o Brasil no mapa das relações internacionais. Vamos lembrar que naquela foto da reunião do G20, nós conseguimos unir ali o presidente, aqui no Brasil, a foto, o fundo, né, do Corcovado, né, o único aqui que o Brasil tem, conseguimos reunir o presidente dos Estados Unidos e da China na mesma foto. Estava Biden, Xi Jinping e o Lula no meio. Foi muito importante a reunião do G20 aqui no Brasil. Esse ano nós já tivemos os BRICS. Nós cobrimos aqui no GGN os BRICS ao vivo, lá do Rio de Janeiro, reunião, enfim, a despeito de tudo que antecedeu aos BRICS, foi consensual, que foi uma reunião de êxito, de sucesso. E agora a COP. Eu acho que o grande golaço aí da COP, ao contrário também do que explorou a nossa mídia hegemônica, me parece, foi o presidente Lula ter batido a ideia, né, e permanecido nela, da COP ter sido feita na Amazônia. É claro que teve problemas, né, o excesso de preços, isso tudo tem que ser denunciado mesmo, tem que ser falado, as dificuldades com hospedagem, com acesso, tudo isso. Mas isso é um segundo plano. Isso não é o mais importante, isso é irrelevante diante de trazer o protagonismo a quem é protagonista dessa questão, que é a floresta, é o que você está falando aí. Exatamente. É a Amazônia e os povos amazônicos, o povo ribeirinho. Então, o que eu falei no editorial hoje, cara? Olha aí, ó. Que a aristocracia, assim, burocrática, né, para usar uma palavra do Emmanuel Todd, lá naquele Declínio do Ocidente, aponta é que quando se faz os palácios de Brasília, de Washington, de Londres, enfim, de Pequim, tem que trazer para próximo o problema, tem que trazer para perto. Então, quando leva esses governantes globais e seus assessores para a Amazônia, é outra coisa. Como dizia o Paulo Freire, a cabeça pensa onde o pé pisa. Então, é diferente eles estarem lá. E dar esse protagonismo para a Amazônia. Me parece que esse é o grande acerto dessa COP. Número 1. Segundo, o presidente Lula ali e o Brasil vem consolidando essa liderança. Essa liderança internacional, no sul global, e a liderança climática, nós já temos, porque, como diria Darcy Ribeiro, né, Nassif, o Deus é brasileiro. Nós já temos aqui uma questão de renovação energética natural, hídrica, solar, eólica. Então,
isso já nos deixa numa certa liderança com relação a isso. Então, também é um ponto importante a ser destacado. E é óbvio, né, o protagonismo da liderança do presidente Lula. Veja o discurso dele agora de encerramento. Ele diz o seguinte: ao invés de nós gastarmos trilhões, 2, 3 trilhões em fazer guerra, vamos gastar 1 trilhão para cuidar do meio ambiente e do clima. Então, é muito mais racional. É uma voz de luz no meio dessas trevas que a geopolítica, as relações internacionais, elas vão enfrentando. Então, tudo isso é muito importante. E ele sai de lá, e eu vou fechar essa primeira participação, sai de lá e vai para CELAC. Por que ele faz, né, esse movimento tão importante? Porque tem uma ofensiva. Tem uma ofensiva dos Estados Unidos planejada contra a Venezuela, organizada contra a Venezuela. O que os Estados Unidos estão fazendo nesse momento, Nassif? Lá nos anos 2000, começo dos anos 2000, eles fizeram... Prestem atenção nessa análise do Pedro. Eu achei muito boa essa análise dele aqui. Ó. O Cheney, né, que nos deixou aqui, né, o Dick Cheney. Isso foi nem comemoramos, Celso. Nem comemoramos a partida de Dick Cheney. O grande arquiteto. Teoricamente não se comemora mortes, né, Portinho? O arquiteto da invasão ao Iraque, Celso, se foi... Vai que ele tenha filhos, né? Tá lá se encontrou lá no Drink no Inferno com a Margaret Thatcher, Reagan, Gorbachev e outros canalhas da pior qualidade. Aqui eu tenho que falar sobre as condições materiais, né, cara? O Fábio tá dizendo que a COP não é sobre florestas, é sobre dinheiro. Então, quando tu fala de BPC, que tu precisa de dinheiro para pagar o BPC, tu não tá falando de deficiente físico, tá falando de dinheiro. Quando tu fala que precisa comprar coisas para medicamentos, não sei o quê, para melhorar o SUS, então tu não tá falando de saúde, tu tá falando de dinheiro, é isso? Pelo amor de Deus, né, cara? Pois é. Tem que ter as condições materiais, né, cara, para fazer as coisas. Para que é o dinheiro? É para pegar o dinheiro e botar no banco? É isso que tu quer dizer? Quem preservou, gastou ou ganhou quanto? Isso aqui é tipo assim, ó, é para tentar diminuir a COP, né, cara? O cara tá falando isso aí. Pois é, não tô nem acompanhando, mas... Não. Ele diminuir a COP não dá, né, cara? Aí é tiro no pé. Mas acompanhe essa reflexão aqui do Pedro Costa Júnior. É muito boa. A ideia dele, né, na doutrina Bush, ele foi o arquiteto da guerra ao petróleo. Ó, Celso, acompanha que depois tu fica lendo o chat e não acompanha a reflexão. Pois é. Da doutrina Bush. Eles fizeram a guerra ao terror. A guerra ao terrorismo, ela não pegou a América Latina. Ela pegou o Oriente Médio. E, sobretudo, o petróleo do Oriente Médio. Isso já está muito bem analisado, escrito, textuado. E, ao mesmo tempo, eles lançaram a guerra contra as drogas, que aí pegou a América Latina, pegou a Colômbia, pegou o México, pegou a América Central. Agora, eles estão lançando essa guerra contra uma junção do terrorismo e uma junção da guerra às drogas, da guerra ao terror e da guerra contra as drogas, cujo principal recorte geográfico é a América Latina, que é a guerra contra o narcotráfico. Que é a guerra contra as drogas e a guerra contra o terrorismo. Desculpa, a guerra contra o narcoterrorismo. Que é essa guerra contra o narcotráfico e contra o terrorismo. E eles estão mirando aonde? Eles estão mirando a Venezuela. E mirar a Venezuela, e também pode se estender ao Brasil, a Colômbia, ao México, né? Mas mirando a Venezuela. Isso deixa uma série de hipóteses abertas, hipóteses que estão para acontecer. Então, eles podem, por exemplo, fazer, vou deixar aqui 2 ou 3 linhas de raciocínios, né, digamos, do Departamento de Estado, que é fazer como eles fizeram com Bin Laden. Né? Entrar, denunciar o Maduro como um narco-terrorista, juntando essas 2 nomenclaturas de guerra, e entrar como eles fizeram com Bin Laden. Eles entram, derrubam, colocam lá a Corina Machado, Maria Corina Machado, que pede intervenção militar contra o próprio país. Essa é uma possibilidade. Uma segunda possibilidade é fazer como eles fizeram no começo ali no Iraque. É bombardear pontos de petróleo estratégicos dentro da Venezuela. Sim. Isso está no horizonte. Isso não está descartado. Eles podem bombardear dentro da Venezuela pontos estratégicos. Terceira, a própria invasão da Venezuela, que é mais distante, mas também está nessa lista do Departamento de Estado. Bom, o presidente Lula sabe disso, o Itamaraty sabe disso, por isso a importância dessa cúpula da CELAC, que reúne todos os países da América Latina,
Por isso o Brasil, mesmo diante de todos os problemas com a Venezuela, depois das eleições, em que Celso Amorim esteve lá, não reconheceu as eleições de Maduro, sair em defesa de maneira tão veemente da soberania venezuelana. Não é do governo Maduro, é da soberania venezuelana. Porque isso, obviamente, pode espalhar sobre toda a América Latina. Tá aí, ó. Como é que o Pedro Costa Júnior diz que o Brasil sai em defesa veemente da soberania venezuelana, e como é que tem gente aí que diz que o Brasil está dando as costas, né? Sabe? Isso aí não é interpretação, cara. Isso aí não é só interpretação dos fatos, né? Isso aqui... É que não basta estar na CELAC, não basta de falar integração de povos, não basta falar de soberania nacional, tem que chegar a dizer assim, eu sou contra o Trump, eu estou a favor da Venezuela e a gente quer te quebrar pau. Não basta ir reunir com o Trump e colocar essa pauta como prioridade, né? Como que fica aí Lula e Trump? O Trump, nesse caso aí, também, porque a autoridade dele agora, se ele investir realmente contra a Venezuela, você vai ter um conflito diplomático considerável, né? Como que o Itamaraty está analisando isso, Pedro? Pois é, são agendas paralelas, né? Eles estão tentando fazer com que essa questão da Venezuela e aí a liderança do presidente Lula regional em defesa da Venezuela, não é o único, mas é o principal país aqui na região, e tem esse papel, digamos, de estabilizador regional, independente se for Lula, se for qualquer outro presidente que tem aqui, é o papel do Brasil pelo Estado, que, enfim, pendular que ele é considerado na América do Sul, sobretudo, é que isso não afete nas negociações diretas com o tarifaço. Porque as negociações com o tarifaço, elas têm avançado porque o próprio Trump, ele reconsiderou, né? Ele viu que a estratégia estava dando errado. E é importante também a gente trazer aqui, né, Nassif, a reunião do Trump com o Xi. A reunião do Trump com o Xi, um acordo de duração de 1 ano, afeta diretamente o Brasil. Veja, quando o tarifaço foi feito sobre a China, uma das maneiras em que os chineses responderam foi deixando de comprar soja da China para comprar soja do Brasil, dos produtores de soja do Brasil. Aqui se animou os produtores de soja, claro. Só que nesse acerto agora, de 1 ano, que o Xi e o Trump se encontraram, eles vão voltar a comprar soja a China vai voltar a comprar soja dos Estados Unidos. E fez um acordo de comprar durante 1 ano. Então, em detrimento da nossa soja e dos nossos produtores de soja. Então, como a instabilidade, acho que é importante dizer, como a instabilidade geopolítica é muito grande, pode ser que isso afete esse acordo entre China e Estados Unidos durante esse 1 ano. Ele está marcado para durar 1 ano e depois se renovar. Mas até lá, muita água passa debaixo do rio. E aí afeta diretamente o Brasil. Então, vou pegar aqui um exemplo de agora, né? O Gavin Newsom é o governador da Califórnia, é o maior PIB dos Estados Unidos em termos de Estado, né? Um dos maiores PIBs que tem no mundo. Ele estava aqui no Brasil para um evento, desses eventos privados que tem. E ele disse o seguinte, que esse tarifaço contra o Brasil é um absurdo, que isso tinha que cessar agora. Que se dependesse dele, isso cessaria agora. E que os brasileiros deveriam dar as costas para os Estados Unidos. Foi a expressão que ele usou. Que ele não sabe, ele não entende o que está acontecendo nos Estados Unidos. Que ele tem 4 filhos, não sabe qual que vai ser o futuro dos Estados Unidos com esse governo que está lá. Ele não consegue compreender qual que é a lógica que está por trás desse tarifaço dos Estados Unidos no Brasil. Então, digamos, há uma tendência desse tarifaço ser revertido agora contra o Brasil, pelos próprios movimentos geopolíticos, né? Então, a gente tem que resvalar, tem que andar sobre ovos para que essa questão da Venezuela e o papel do Brasil aí não resvale sobre as negociações do tarifaço. Tá. Deixa eu pegar aqui tentando juntar aí essa questão da Venezuela com a Ucrânia. O que diz o Fábio? Uma outra hipótese. Trump pressiona a Venezuela enquanto alivia a pressão na guerra da Ucrânia, onde a Rússia avança e não pode ser realmente parado. Parece que lá está entrando em reta final. Salvar a honra do império derrotado é vital. Perfeito. Não, essa colocação. Eu vi uma notícia hoje, Celso, acho até que foi o Pitilo que compartilhou da Ucrânia, que o
os caras estão reduzindo a idade de alistamento cada vez mais lá, né? Porque tá faltando gente para combater nas linhas de frente, né? Sim, já estavam mandando pessoa com mais de 50 anos de idade faz tempo, agora estão reduzindo cada vez mais, porque acontece que quem tinha boas lembranças do período soviético eram as pessoas mais velhas. As pessoas mais jovens, normalmente elas eram contra, já foram criadas com a ideia da televisão e tal, e já eram contra os ucranianos, esses já são contra os soviéticos. E as pessoas de mais idade normalmente têm mais simpatia. Então eles começaram primeiro a dar prioridade para mandar as pessoas mais velhas, indo até 50 e não sei quantos anos. E não queriam baixar, não queriam botar o pessoal mais jovem, mas não tem mais quem botar. Então, botaram mulheres. Crianças, daqui a pouco crianças vão para a linha de frente, né? A situação é perfeita, porque é o seguinte, agora a gente vai conseguir até amarrar melhor. Os Estados Unidos estão diante de duas grandes derrotas. Essa derrota na guerra da Rússia, na guerra na Ucrânia, diante da Rússia. Isso é uma derrota fundamental, né? Porque eles estão perdendo no campo de batalha. Veja, essa é a primeira guerra, desde o fim da Guerra Fria, em que os Estados Unidos e o Ocidente e a OTAN estão na defensiva. Quem iniciou a guerra foi a Rússia. Pois é. E a Rússia venceu essa guerra. Está vencendo e venceu essa guerra. É irreversível isso, praticamente. Então, essa é a primeira derrota dos Estados Unidos desde a vitória na Guerra Fria. Eles estavam sempre na ofensiva, sempre expandindo a OTAN, sempre expandindo seus territórios, sempre invadindo a África, o Oriente Médio, garantindo seus interesses na América Latina. Agora eles estão perdendo a guerra militar. A segunda grande guerra deles é a guerra estratégica com a China, que eles estão perdendo. Veja, olha o que o Trump foi negociar com o Xi Jinping, Nassif. Ele foi negociar soja, foi negociar milho, garantia de mercado para exportar milho, farelo, petróleo, gás. Quem é que exporta commodities na história do capitalismo? É a periferia, a semiperiferia do capitalismo. Somos nós aqui, a América Latina, a África. O Trump está indo garantir mercado de commodities. Estados Unidos está virando periferia da China, hein, meu? A indústria deles quebrou que nem a nossa, sobrou as commodities para vender. Que coisa linda de viver, de testemunhar os Estados Unidos implorando para vender soja e milho para porcos. Está sofrendo muito, né, Portinho? A população mais pobre sofre muito, né? Que não tem nada a ver com isso. Nessa retaliação com o Xi Jinping, os Estados Unidos se fizeram produzindo manufaturas, produtos de alto valor agregado, tecnologia avançada. Ele está lá, me garante a soja aqui. E o Xi Jinping está pedindo condutores e semicondutores. Entende? Pedro, os Estados Unidos têm think tanks, lá tem a estratégia formulada no Pentágono, no Departamento de Justiça, tem pensadores do Atlantic Council. Foi o Trump que bagunçou tudo isso ou já foi a perda de hegemonia que provocou uma perda de consensos também nos Estados Unidos? Boa pergunta do Nassif. Foi a perda de hegemonia, isso não tenho dúvida, viu, Nassif? O Trump ele é um sintoma, ele é uma expressão disso. Ele é um novo tempo disso, né? Quer dizer, ele afunda tudo isso. Como é que a gente sabe disso? Porque o Biden, ele continua a política do Trump. Ele não reverte, ele continua a guerra contra a China. É o Biden que começa a guerra na Ucrânia, a guerra contra a Rússia, né? Quer dizer, ele vai provocando a guerra na Ucrânia, né? Essa guerra é uma guerra democrata, é uma guerra essencialmente... Mas ele tinha interesses econômicos lá, através do filho dele também. Também. Mas, veja, é uma guerra ideológica do Partido Democrata também, que lá atrás já o Brzezinski falava da Ucrânia. Então tem essa confluência de interesses, né? Os textos do Brzezinski já falavam do papel de invadir a Ucrânia, da importância de invadir a Ucrânia. Mas aí, fechando a resposta aqui, a colocação muito boa do nosso internauta aí, é porque, veja, diante da derrota na Rússia, diante da derrota estratégica, a derrota militar na Ucrânia com a Rússia e a derrota estratégica da China, então o tigre está acuado. Eles têm que mostrar força e poder em outros lugares do mundo. Então, eles estão falando em fazer novas guerras na África e olhando para a América Latina. Então, quer dizer, mostrar força na América Latina agora, como uma invasão na Venezuela, um regime change, uma troca, um câmbio de regime na Venezuela, é uma maneira de mostrar força, para além, obviamente, da questão dos interesses da ExxonMobil no petróleo, né? Venezuelano e por aí vai. Então, por isso a Venezuela é uma questão tão sensível. Quer dizer, o que eu quero dizer aqui? Nós tivemos aí o Channing
que armou a guerra no Iraque. A Venezuela, ela está no radar agora. Assim, eu passei os últimos dias levantando isso. Ela está no radar para ser o novo Iraque dos Estados Unidos nesse momento de declínio. Então é uma questão muito sensível, realmente. Será Agora, que eles vão... um ponto que as pessoas dizem, ele pode bombardear, destruir tudo, mas tomar a Venezuela exige uma participação de infantaria sem ter fronteiras aí liberadas. Isso daí é um passo muito arriscado, né? Será que ele vai chegar até aí? Essa invasão não. O que eu acredito que eles vão... essas duas primeiras hipóteses no radar, né? Eles entrarem numa operação localizada para fazer mais ou menos o que eles fizeram lá no Paquistão contra o Bin Laden e poder colocar a Marina Corina Machado lá. E a segunda é bombardeio aéreo sobre bases de petróleo na Venezuela, estratégicos, como eles começaram na guerra no Iraque. Primeiro bombardeando aéreo com aquelas em bases estratégicas de petróleo, né, para poder tomar o petróleo, né, digamos assim, as configurações ali econômicas do petróleo. Então, eu acho que me parece que essas duas estão bastante agudas no radar. E pela ação do presidente Lula e a ação do Itamaraty, eles estão com acesso a informações nesse sentido, me parece. Tá. Opa, esse dado aqui seria novo, hein? Se o Itamaraty tivesse informações nesse sentido, né? Mas aqui, ó, Maninho está nos assistindo ainda. Prepara o corte aí, Maninho. Prepara o corte, que isso aqui que eu vou dizer... Isso aqui que eu vou dizer daqui a 1 ano, 2 anos, nós podemos usar esse corte aqui, ó. Sabe, aqui tem uma situação interessante aqui, ó, Celso, que talvez os Estados Unidos joguem com essa aposta aqui, ó. O ano que vem nós temos eleições no Brasil e na Colômbia, né? E na Colômbia. Imagina só a pressão que os Estados Unidos vão colocar nestas duas eleições, cara. Porque são duas eleições fundamentais para os planos estadunidenses na América do Sul. Exatamente. Essa invasão por terra da Venezuela, que hoje acho que só um maluco, acho que vai dizer não se sabe, cara, não se sabe nada do Trump nos Estados Unidos, porque jeito que tá... Não estraga meu corte pro Maninho. Tá. Hoje, acho que só um maluco diria hoje que os Estados Unidos vão se meter num Vietnã desses ali na Venezuela. Mas com Brasil e Colômbia de aliados, o panorama muda completamente, né, Celso? Depois de 2026, sim, ficaria bem mais fácil com base no Brasil, na Colômbia. Já pensou a Colômbia nas mãos das velhas oligarquias cocaineiras lá, com o Uribe, com esses efetivamente narcotraficantes que botaram a produção de cocaína da Colômbia lá em cima, né? E o Brasil na mão dos bolsonaristas. A turma do Bolsonaro queria invadir Venezuela, cara. Te lembra? Que eles queriam deslocar a tropa e fazer afronta. Que a real é o seguinte, Portinho, eles não querem invasão da Venezuela, eles querem o regime change, eles querem tirar o Maduro. Agora a questão é o seguinte, quem que é mais fácil tirar o Maduro, ou é mais fácil tirar o Petros, ou é mais fácil tirar o Lula? É mais fácil dar um golpe no Lula e no Petro, tranquilamente, né? Então a gente passa e até talvez... E é isso aí, talvez não precise nem do golpe, né? Só um investimento pesado eleitoral, né? Que vai ser golpe também, que é um golpe eleitoral. A gente não pode fazer nada pela Venezuela, cara. Nós vamos entrar militarmente contra os Estados Unidos para defender a Venezuela? Mas tu imagina só, né? Tu imagina só o panorama. Nós estamos analisando um panorama hoje, de uma forma, né? E até eu acho um pouco preocupante, né, Celso, essa normalização desse discurso que a gente tem feito aí. Não, quem acha que pode ser que aconteça um bombardeio de uma refinaria ou não sei o quê. Olha o absurdo, cara, que a gente está cogitando disso, né? Se pode bombardear a Venezuela, também vai poder bombardear as nossas aqui. Que os Estados Unidos bombardeiem qualquer coisa dentro da Venezuela, uma carrocinha. Se bombardear é por causa do narcoterrorismo. Podem alegar a mesma coisa do Brasil. Né, mas tu vê assim E assim, uma coisa que eu falei com o Gilbert essa semana, né? Que os Estados Unidos eles vão testando a opinião pública, né?
Sim. Essa questão das lanchinhas aí, primeiro veio aquela com inteligência artificial, ficou, né? A da inteligência artificial já era para ter, já era para ter dado um bafafá mundial, reunião do Conselho de Segurança da ONU. Até agora o Conselho de Segurança não se reuniu, cara. Cadê a China e a Rússia? Cadê a China e a Rússia para pedir essa reunião urgente do Conselho de Segurança, cara? 80 pescadores mortos no Caribe e 18, 20 lancha afundada. Cadê a China e a Rússia? Né? Tá demorando. É que na real é assim, porque essas coisas têm que vir assim da ONU, do BRICS. Não dá para ficar assim pedindo isoladamente a China, a Rússia, o Brasil, sabe? Que cada um tome uma posição. Se pegar lá os estatutos da ONU, eu te garanto que os membros do Conselho... Quem é que convoca a reunião do Conselho de Segurança da ONU? Ah, bom, isso eu não sei. É os membros. Tá na cara que é os membros. O membro tem prerrogativa, olha, eu quero uma reunião. A Rússia e a China já poderiam ter botado... mas não vai dar em nada. Os Estados Unidos vai vetar qualquer resolução, Inglaterra e França. Bom, mas tem que criar o fato. Tem que criar essa reunião da ONU. Não é possível, cara. Eu quero, no mínimo, a reunião do Conselho de Segurança e o chanceler da China e da Rússia botar o dedo na cara dos Estados Unidos. Tem que ter uma certa... Como é que vocês estão fazendo isso, cara? Sabe? Tem que, no mínimo, botar eles na parede. Como é que vocês estão fazendo isso no Mar do Caribe? Que loucura é essa que vocês estão fazendo? Sabe? Tem que ter uma certa atitude que nem a África do Sul, que entrou contra o genocídio palestino e o Brasil junto, né? Mas não dá para cobrar individualmente do Brasil, da África do Sul, da China, entendeu? Eu acho que as pessoas têm que começar a trabalhar mais conjuntamente. A China e a Rússia são membros do Conselho de Segurança, cara. Eu cobro desses dois países aí. Eu acho que esses dois países estão... Se alguém está devendo, são esses dois países. Se for cobrar de alguém, tem que cobrar da China e da Rússia, não do Brasil, né? Exato. Porque eles têm bomba atômica, eles podem se proteger. Eu acho que esses dois países já tinham que ter sido mais afirmativos diplomaticamente no Conselho de Segurança. Eu acho que pressionar países como o Brasil, Colômbia e tal, isso aí só ajuda eles. Sim, com certeza. Pressionar atitudes mais fortes, nossos presidentes, só ajuda eles. Ó, Letícia Fontoura aqui, favoritei o comentário, até agora é o melhor comentário da noite. Ó. Como se diz em Cuba, a unidade é a maior arma dos povos. É isso aí. É isso, né? É isso aqui, ó. E a gente tem que estar junto, todos do lado do Brasil, todos do lado da Venezuela. A gente não tem que escolher um lado. E não tem que ficar apontando só as críticas das picuinhas que acontecem entre um e outro. Olha, a gente tem que tentar colaborar para que a coisa melhore, não para que a coisa piore. Eu nem tinha lido esse comentário do Emerson. Ó. É mais ou menos na linha do que eu falei. Ó. Mas eu acho, Emerson, que os Estados Unidos vão deixar em banho-maria essa questão ali vão deixar os navios ali incomodando e tal, fazendo essa pressão, tentar no regime change, que eles chamam, né? Para ver se o povo da Venezuela se levanta, mas não vai se levantar para tirar o Maduro. O Maduro está bem sustentado ali internamente, né? Mas eles vão fazer essa pressão, vão tentar subornar militares de alta patente. A gente sabe que eles fazem isso, né? Mas assim, será que a pressão é só sobre a Venezuela? Será que eles não estão ali para pressionar justamente todos no conjunto, fazer com que crie esses climas entre Brasil e Venezuela, tentando desestabilizar a região como um todo, isso é claro. Mas eu acho exatamente. Que a Venezuela, eu acho que é a ponta de lança, entendeu? E eu acho que assim, acho que eles vão manter, eles não vão bombardear a Venezuela neste ano, eu acho. E nem durante o ano que vem. O que eu tô levantando aqui é uma tese nova. Eu acho que eles vão esperar as eleições do Brasil e da Colômbia para ver como é que fica o panorama. Porque se o Brasil perde, se a extrema-direita ganha o Brasil e ganha a Colômbia, aí fica muito complicada a situação do Maduro na Venezuela, né? Fica muito isolado, né?
E nas fronteiras, né? Nas fronteiras. E tu sabe que esses imbecis da extrema-direita, eles adoram uma guerra, eles adoram uma necropolítica, um morticínio, né? Eles ficariam excitadíssimos, né, cara, com a possibilidade de uma invasão à Venezuela, né? Tu vê o ponto que a gente chega, né, cara, de absurdo.